Hoje vamos conhecer um pouco sobre o historiador português Oliveira Martins. Esse texto foi extraído do site do Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Oliveira Martins, historiador, economista, antropólogo, crítico social e político. A sua ação e os seus trabalhos suscitaram controvérsia e tiveram considerável influência, não apenas em historiadores, críticos e literatos do seu tempo e do século XX, mas na própria vida política portuguesa contemporânea. Desde 1867, Oliveira Martins experimentou diversos gêneros de divulgação cultural, romance e drama históricos, ensaios de reflexão histórica e política e doutrinária. Mas essas tentativas, de valor desigual, não alcançaram grande sucesso. Em 1879, dá-se uma inflexão no seu percurso intelectual, com o início da publicação da Biblioteca das Ciências Sociais, de sua exclusiva autoria. Embora alheia a invenções doutrinárias e ao espírito de sistema dominante na época, positivismo, determinismos vários, não deixaria de pontualmente exprimir estas tendências. Pelo largo fôlego e diversidade de matérias que pretendia abarcar, história peninsular, história nacional e ultramarina, história de Roma, antropologia, mitos religiosos, demografia, temas de economia e finanças, etc., a coleção constituiu um projeto sem precedentes no meio cultural português da regeneração, com o objetivo de generalizar todo um conjunto de saberes entre um público alargado. O empreendimento editorial ficaria marcado pelo autodidatismo de Oliveira Martins, uma curiosidade científica sem limites e um bem evidente pendor interdisciplinar e globalizante. Esse autodidatismo é, afinal, indissociável do próprio percurso biográfico e profissional do historiador. Na verdade, devido à morte do seu pai, Martins não chegara a concluir o curso liceal e cedo se dedicou à atividade profissional como empregado em duas casas comerciais, entre 1858 e 1870. Exerceu depois funções de administrador de uma mina na Andaluzia, Santa Eufêmia, 1870-1874. De novo em Portugal, dirigiu a construção da linha ferroviária do Porto a Póvoa e Famalicão, e foi administrador da respectiva companhia ferroviária. Entretanto, era eleito presidente da Sociedade de Geografia Comercial do Porto, em 1880, e depois nomeado diretor do Museu Industrial e Comercial do Porto, 1884. Exerceu ainda as funções de administrador da Regie dos Tabacos, desde 1888, da Companhia de Moçambique, 1888 a 1890, e fez parte da comissão executiva da Exposição Industrial Portuguesa, em 1888. Em 1885, Oliveira Martins aprofundava a sua prática de redator da imprensa periódica com a fundação da Província e, depois, já em Lisboa, do Repórter. Para além destas experiências profissionais tão diversas e na sequência de várias candidaturas a deputado, convicto da necessidade de reformar profundamente a vida política nacional, aderia ao Partido Progressista, partido em que dinamizaria a chamada Vida Nova. Era eleito deputado, sucessivamente de 1886 a 1894 e, em 1899,
nomeado ministro da Fazenda no ministério de José Dias Ferreira. Desempenharia este cargo apenas por 4 meses, devido a divergências com o chefe do governo. Na sua extensa obra, podem distinguir-se as seguintes fases. Entre 1867 e 1871, estreia em múltiplos gêneros: romance histórico, drama, crônica, crítica literária, artística, social e política. É uma fase sincrética de experimentação de ideias e primeiros tentames críticos. De 1872 a 78, ensaio de temática histórica, crítica social e política, textos de doutrina e reflexão sobre o socialismo, crônica de atualidade, de incidência diversa. Desenvolve-se e alarga-se em termos de problemática a anterior experimentação, centrando-se agora em 3 grandes áreas: a história e o pensamento social e político, e os estudos sobre finanças. De apologista de uma república social e federalista, na sequência do malogro da república em Espanha, depressa passa para crítico sagaz do republicanismo e teórico do socialismo catedrático. 1879 a 1885, publicação da Biblioteca das Ciências Sociais, de temática muito variada, em que a aprendizagem do seu autor corresponde de imediato à apresentação pública dos resultados dessa autoformação. Define-se um vasto projeto de divulgação cultural e científica. Aprofunda-se e estrutura-se a visão da história de Portugal e abrem-se novos campos à sua curiosidade científica: geografia, arqueologia, antropologia, sociologia, psicologia coletiva, economia. De 1885 a 1894, se dedica à crônica política na imprensa periódica, ensaísmo histórico, por exemplo, Portugal nos mares, biografias históricas e crônicas de viagem, respeitantes à Inglaterra e Espanha. Corresponde em parte à fase de mais intensa atividade política, ao abandono da Biblioteca das Ciências Sociais e à concessão de um plano de biografias históricas, desde 1889, concentrando-se o seu interesse no período áureo da história nacional, dos finais do século XV ao século XVI, e nas suas personalidades representativas, os filhos de Dom João I, Nuno Álvares Pereira, Dom João II. Esse tempo forte encerrava, a seu ver, as melhores experiências políticas e éticas para o presente.